Segundo W.J. Plumb, a obsessão por maus espíritos ou demônios é muito comum no distrito de Tuxing. Há também inúmeros casos de obsessão em Shanglu. A prática da TCM era popularíssima entre os chineses, fazendo lembrar o que pode observar-se aqui no Brasil atualmente. Possivelmente esse intercâmbio com o mundo espiritual deve ter se originado há alguns milênios, continuando ao longo dos séculos. E possível que, mesmo sob o regime político atual, tais crenças e práticas permaneçam no seio do povo chinês, até hoje. Japão. Vamos examinar rapidamente outra importante cultura do Oriente, o Japão. Uma das características mais marcantes do laborioso povo japonês é a manifestação de um profundo e carinhoso respeito pelos seus falecidos antepassados. Note-se que o principal aspecto da religião predominante da milenar nação do Sol Nascente, o Shintoísmo, é o culto dos ancestrais, aliado ao da natureza. As 12 principais seitas shintoístas mantêm como princípio fundamental essa devoção aos seus antepassados. Os japoneses creem que os espíritos desencarnados adquirem poderes como se fossem deidades, possuindo, por essa razão, atributos sobrenaturais. Em cada lar há o costume de instalar-se um pequeno santuário, o Toke-sama, dedicado aos parentes falecidos. Os nomes dos seus mortos são escritos em tabuinhas de madeira ali depositadas. Pequenas vasilhas colocadas no altar doméstico servem para receber as primeiras porções dos alimentos preparados diariamente destinados às refeições da família. Juntamente com essas ofertas de alimento, são colocadas flores, queimam-se incenso e acendem-se velas, como homenagem cotidiana aos mortos queridos, que se acredita encontrarem-se ali para receber tais manifestações de amor e devoção. Há histórias tradicionais de almas de ancestrais, que tomaram forma física e se tornaram visíveis às pessoas da casa. 3 dias do mês de julho são dedicados à celebração do Festival dos Mortos. Crê-se que os desencarnados saem do mundo dos mortos para visitarem as belas regiões do país. Nessa ocasião, em cada altar doméstico, bem como nos santuários religiosos, são ofertadas finas iguarias em homenagem aos hóspedes espirituais. Durante a noite, as ruas são iluminadas com tochas, e em frente a cada casa dependurão-se lanternas artisticamente coloridas, em sinal de boas-vindas aos espíritos dos falecidos. Os cemitérios também são objetos de atenção, recebendo flores, alimentos e queima de incenso. Outras modalidades de homenagem aos desencarnados são praticadas, e tomaria muito espaço para continuarmos descrevendo-as. Acreditamos suficiente o que resumimos até aqui, para dar uma ideia da importância assumida para o povo japonês no culto dos seus antepassados mortos. Tais cuidados são fundamentais na crença da sobrevivência do espírito após a morte. Outra grande religião cultivada no Japão é o budismo. Este também admite a sobrevivência e a reencarnação. Parece evidente que tão arraigada crença na realidade do espírito deve ter suas raízes na transcomunicação. A terça poderia ter sido, inicialmente, o ponto de partida dessa convicção. Posteriormente, após o surgimento da fase religiosa e criação dos cultos e mitos, a TC deve ter continuado, reforçando as crenças tradicionais. Há práticas de TCM relacionadas com algumas seitas Shinto. Estes rituais têm por objetivo conseguir a incorporação mediúnica por um espírito. A entidade manifestante é considerada uma autêntica deidade. Uma vez manifestada através do transe do médium, a ela são dirigidos os pedidos dos consulentes. O médium pode ser um sacerdote da seita ou uma pessoa comum que haja desenvolvido a prática do mediunismo. Ambos devem passar previamente por uma série de práticas de purificação. A cerimônia pode ser efetuada em um templo ou em uma casa comum, onde uma prateleira de deuses serve de santuário. Nos ritos Goei, usam-se os símbolos Shinto de consagração para a purificação e o exorcismo de más influências.
Empregam-se tais símbolos em forma de penduricalhos, bem como é afixado um goei em uma vara mantida verticalmente. Esta última, representando o Shintai, corpo do Deus, é o objeto central. O médium, denominado na casa, coloca-se sentado no centro. A cerimônia presidida pelo Maesa, segunda pessoa em importância depois do na casa, e que fica próximo deste médium. O Maesa cuida da pira mágica acesa em uma bacia de bronze, onde são queimadas, nas chamas, tiras de papel nas quais se encontram caracteres e figuras representativas das doenças e perturbações. Batem-se palmas para atrair a atenção dos deuses. Entoam-se cantos acompanhados pela agitação de bastões dotados de anéis metálicos, e o tilintar das sinetas de peregrinos. Depois que o fogo se extingue, a bacia de bronze é retirada. Em seu lugar, são depositadas, em forma simbólica, folhas de papel sobre as quais se coloca verticalmente a vara goei. Depois disso, a cantoria, o médium cerra seus olhos e fecha suas mãos, nas quais o Maesa colocou rapidamente a vara. Há uma expectativa geral da chegada do Deus. Esta é anunciada pela violenta agitação da vara e pelos convulsivos espasmos do médium. Daí em diante, ele é considerado como tendo se tornado Deus. Uma vez incorporado o espírito na casa, o Maesa, reverentemente se prostra diante dele, e pergunta o nome do Deus que se dignou a manifestar-se. Obtida a resposta acerca do nome, o Maesa faz os pedidos, aos quais o Deus vai respondendo. Esgotadas as solicitações, parte-se para o encerramento da cerimônia, a qual termina com uma prece. O médium é despertado, batendo-se em suas costas e massageando-lhe os membros livres da contração cataléptica. Semelhantes ritos de possessão também são levados a efeito pelos peregrinos que ascendem a montanha de Ontake. Spence, 1974, página 236. Fizemos questão de dar a descrição minuciosa desta cerimônia de TCM, para mostrar a sua grande semelhança com as manifestações de incorporação de espíritos, que se observam, odiernamente, em sessões mediúnicas aqui no Ocidente, particularmente no Brasil. Conclusão. Como podemos ver, assim rapidamente, mudam-se as épocas, as regiões e os povos, mas as formas de intercâmbio com os desencarnados permanecem, em sua essência, praticamente as mesmas. O fato básico central é sempre a TC. Posteriormente são-lhe adicionadas práticas rituais de acordo com a índole, os costumes e as fantasias das criaturas humanas. Daí resultam os mitos, as cerimônias religiosas e as práticas de magia. Porém, sempre se encontrará, nos fundamentos de toda religião, a transcomunicação entre o vivo e o desencarnado, até em suas diversas modalidades. 11. Índia e Tibete. Ó meu amado Krishna, vós sois o amigo dos aflitos e a fonte da criação. Vós sois o senhor das gopis e o amante de Radharani. Ofereço-vos minhas respeitosas reverências. Bhagavad Gita. Índia. Consideramos quase supérfluo falar acerca da TC na Índia. E um país notoriamente espiritualista, berço das mais avançadas filosofias religiosas. A crença generalizada na reencarnação, a prática da magia e a proliferação de faquires, yogis, meditadores, homens santos etc., revelam imediatamente a existência de um intenso intercâmbio com o plano espiritual. Esse intercâmbio é, em grande parte, obtido mediante exercícios e práticas de meditação, cujo resultado consiste em possibilitar ao indivíduo um contato direto com o plano espiritual. Seria uma transcomunicação direta, TCD. Devido à generalidade do mediunismo em meio a todos os povos do mundo, no seio da população indiana também ocorrem fenômenos de natureza espírita semelhantes aos que se dão aqui no Brasil e nos demais países. Encontramos, por exemplo,
Alguns casos de possessão espiritual relatados na Revista Indiana, fundada em outubro de 1980, denominada Alice Beyond. No número de agosto de 1982, há um artigo de autoria do Sr. Nagarat Moyer, intitulado The Dead Are Not Often So Dead. Esse trabalho fornece 3 breves episódios concernentes a espíritos logrando comunicar-se com pessoas vivas. Como já tivemos a oportunidade de explicar no início deste livro, os desencarnados, nem todos evidentemente, conservam por muito tempo seus costumes, seus sentimentos e suas imagens mentais, de acordo com aquilo que presenciaram, aprenderam e sentiram quando em vida. Nos episódios que narraremos a seguir, alguns dos espíritos estavam ansiosos por obterem as obrigações que lhes eram devidas por parte de seus parentes, em forma de sraddhas, cerimônias, de conformidade com a cultura e prática das respectivas famílias. Eis, em resumo, as 3 ocorrências reportadas na citada revista indiana. O relator, Sr. Nagarat Moyer, trabalhava em uma fábrica de tecidos em Solternstadt, há cerca de 20 anos. Um domingo à tarde, ele se encontrava passando o dia de folga na casa de um amigo médico, onde seu assistente mecânico consertava o carro do referido clínico. Em dado momento, surgiu um operário da fábrica solicitando ajuda do médico para atender sua esposa que havia desmaiado. Coincidentemente, neste dia, celebrava-se a primeira cerimônia anual do falecimento do pai do operário, e quando estava sendo realizada a celebração a mulher caiu sem sentidos. O Sr. Iyer, juntamente com seu assistente e o médico seguiram de carro para a residência do operário. Ao chegarem, o médico entrou na casa, portando sua maleta de trabalho, e tentou reanimar a paciente. O Sr. Iyer havia descido do carro para fumar um cigarro, mas não entrou na casa. O mecânico ficou no automóvel. Cerca de 1 minuto depois, o mecânico, que estava no carro, soltou um vasto berro e começou a dizer alguns palavrões e ameaças, em voz alta. Diversos parentes do operário e outras pessoas, que estavam reunidos defronte à casa, vieram para perto do mecânico, a fim de verificar a causa dos gritos. Imediatamente, eles compreenderam que o mecânico estava se referindo aos membros da família do operário e ameaçando matar a esposa deste se a cerimônia não fosse realizada como houvera sido determinado pelo seu marido. Os parentes imediatamente reconheceram que era a alma da falecida mãe do operário, que estava exigindo algo referente à cerimônia. Rapidamente, trouxeram um copo e vibuti, cinza sagrada, e rogaram ao mecânico, incorporado pela entidade, perdoar sua negligência, prometendo realizar, logo mais, um sumangali pratana em sua casa. O mecânico mediunizado acalmou-se e abençoou o copo de cinza. Esta foi levada para dentro e aplicada na mulher inconsciente. Ela imediatamente voltou a si, para o espanto do médico, do Sr. Iyer e de todos os demais. O mecânico que, durante o seu violento transe, apresentava o rosto transtornado e rubro, voltou ao seu normal, dentro de poucos minutos. Um aspecto interessante do ocorrido era que o médico, o mecânico e o Sr. Iyer não conheciam, de modo algum, quaisquer detalhes acerca da família do operário e de seus problemas. Todos os 3 dificilmente acreditariam em um tal fenômeno. Outro detalhe significante é o fato de o mecânico ser anglo-indiano, que não tinha conhecimento dessas cerimônias usadas pelas famílias brahmanes. Além disso, ele era, normalmente, um indivíduo simpático e pouco dado a meter-se em problemas de outras pessoas. Vejamos o segundo episódio narrado pelo Sr. Nagarat Moyer, no mesmo artigo publicado na revista Alice Beyond. Na Índia, é costume corrente o culto familiar dedicado a certas deidades, celebrando e observando as datas em memória dos falecidos. Essas cerimônias são levadas a efeito, também,
antes da realização dos casamentos ou de qualquer acontecimento importante. O irmão do Sr. Ye era um engenheiro de pesquisas. Juntamente com uma irmã, o engenheiro foi à casa de um importante auditor, amigo de um cunhado do Sr. Ye. O motivo desta visita era a festa do 60º aniversário do auditor. Era época de verão. Devido ao calor, resolveram dormir no pátio aberto da casa. Após algum tempo, a irmã do Sr. Ye levantou-se dizendo que não conseguia dormir, devido a estar sendo perturbada por uma moça. O irmão do Sr. Ye pensou que ela estivesse agitada por causa de algum sonho e disse-lhe que tratasse de dormir novamente, sem se importar com o sonho. Depois de algumas tentativas para conseguir dormir, ela finalmente levantou-se outra vez e falou com o irmão que a moça estava insistindo com ela para contactar seu irmão, o auditor, e pedir a ele para fazer as cerimônias do Mangali Pratana. A moça alegou ser a irmã casada do auditor e que cometera suicídio 16 anos atrás, mas estava sendo inteiramente esquecida por todas as pessoas. O irmão do Sr. Ye ficou preocupado porque ele não tinha intimidade com o auditor. Um tanto desesperançado, ele despertou o auditor e com reiterados pedidos de desculpas narrou-lhe o sonho da sua irmã. O auditor mostrou-se visivelmente impressionado e quis conversar com a irmã do Sr. Ye. Ele indagou se ela havia visto o rosto da jovem no sonho e pediu-lhe para descrevê-lo. A irmã do Sr. Ye prontamente disse que ela era parecida com o auditor, mas possuía marcas de varíola. Acontece que, embora o auditor tivesse 4 irmãs, apenas a falecida era parecida com ele. As 3 outras ainda vivas parecem-se com sua mãe. Após haver confirmado o sonho, o que lhe causou satisfação, o auditor realizou Sumangali Pratana para sua falecida irmã, precedendo, assim, a festa da manhã seguinte. Naturalmente ele recebeu fazer qualquer coisa para si próprio, antes de satisfazer o pedido de sua irmã desencarnada. Temos aqui um caso de transcomunicação direta, ocorrida entre a irmã do Sr. Ye e o espírito da irmã do auditor. O terceiro caso narrado pelo Sr. Nagaratma Ye refere-se a um espírito vingativo aguardando a oportunidade para tirar uma desforra. Eis o caso. O datilógrafo de importante empresa industrial havia se casado com uma jovem dócil e tímida. Eles viveram felizes cerca de 2 anos. O rapaz fora um órfão criado por seu tio, desde criança até seu casamento. Corria rumor de que o pai desse rapaz havia se suicidado por não ter podido pagar dívidas de jogo contraídas em uma cidade vizinha. Esse acontecimento concernente à sua vida passada era mantido sem comentários, e todos da família procuravam esquecê-lo totalmente. Certa ocasião, o datilógrafo resolveu ir ao cinema com alguns amigos e, ao voltar para casa, encontrou sua mulher nervosa e reclamando. Inicialmente ele imaginou que ela estivesse fingindo-se zangada. Logo a seguir, ela exigiu explicações do marido pela demora em chegar à sua casa. Essa atitude da esposa era estranha, porém quando ele tentou dar-lhe uma versão falsa, em vez de contar-lhe que fora ao cinema, ela não aceitou. Para surpresa do marido, a jovem descreveu minuciosamente onde ele estivera, inclusive mencionou o nome dos amigos que o acompanharam. Entretanto, ela não teria tido meios de saber destes pormenores todos. O datilógrafo ficou confuso e a sua esposa não voltou mais ao seu comportamento normal. Ela prosseguiu esbravejando, xingando e o aborrecendo. Os vizinhos chegaram à conclusão de que ela havia ficado perturbada mentalmente e aconselharam o rapaz a interná-la em um hospital psiquiátrico do governo. Providenciada a hospitalização por cerca de 2 meses, não foi registrada nenhuma melhora. Entretanto, os médicos observaram que ela sempre insistia para ser levada a uma cidade vizinha, uma localidade onde ela jamais tivera oportunidade de visitar até então. O marido foi aconselhado pelos médicos a tentar satisfazer o desejo da mulher, pois esta viagem talvez contribuísse para sua melhora.
O datilógrafo estava receoso de levar a esposa àquela cidade. Ele temia que ela escapasse ao seu controle e viesse a causar-lhe problemas. Por isso, arranjou um amigo para ir junto com ele. Chegaram à cidade, próximo das 10 horas da manhã. A jovem senhora, assim que desembarcaram, tomou a iniciativa de um rumo e caminhou seguida por eles. Enveredou através de vielas e ruas como se estivesse inteiramente familiarizada com a cidade. Ao atingir determinada rua, ela parou em frente a uma casa. Um advogado coxo saía justamente daquela casa, portando um maço de papéis em seus braços. A jovem precipitou-se para ele e, agarrando-o pelo paletó, gritou: "Eu já lhe tornei aleijado, e se você deixar de revelar quem me golpeou quando você tapou meus olhos por detrás, eu vou lhe matar." Assustado, o advogado caiu na sarjeta. Daí a jovem voltou-se para seu marido e perguntou-lhe se este ficara satisfeito por saber que ele, a personalidade que se apossara da jovem, havia sido assassinado e não cometido um suicídio. Ela voltou logo para a estação ferroviária, seguida pelo marido e seu amigo, ambos confusos e perplexos. O advogado aleijado adoeceu e morreu pouco depois, e a jovem declarou abertamente que ele, o vingador nela incorporado, era o pai do datilógrafo. Depois de reiteradas tentativas para desalojar definitivamente o obsessor, após 2 anos, a jovem senhora voltou à sua normalidade. De acordo com os costumes locais, o rapaz teve de cumprir várias observâncias, esradas, a fim de evitar o retorno do espírito de seu pai. Esses 3 episódios relatados pelo Sr. Narasimha Iyer são altamente elucidativos a respeito das formas de TC ocorridas no nível popular, na Índia. Como pode ver-se, o fenômeno, na essência, é o mesmo. Difere apenas quanto à forma e de acordo com os costumes locais. Possuímos vários números da citada revista Life Beyond, que recebíamos regularmente na década de 1980. E surpreendíamos-nos com reiterados artigos descrevendo sessões de TCM, muito parecidas com as que presenciamos aqui no Brasil. Nossa maior surpresa foi quando começamos a ver também artigos sobre TCI, nos números de 1982 e 1983 da Life Beyond, inclusive referências aos trabalhos do grande pioneiro da TCI, engenheiro George Olympic. Em um país milenar, densamente povoado como a Índia, é muito provável que tais episódios se repitam inúmeras vezes e de formas as mais variadas. São manifestações populares de TC que, ao longo dos séculos, foram difundindo a crença na sobrevivência e na comunicabilidade entre o vivo e o morto. Como costuma acontecer normalmente, tais fatos e crenças geram os rituais e os sistemas filosóficos religiosos. Daí nascem as práticas mais requintadas de meditação e obtenção de estados alterados de consciência. Ocorrem também as variantes conforme o grau de evolução dos indivíduos, bem como de acordo com os objetivos visados pelos interessados nesses fenômenos. Devem ter surgido, assim, lado a lado, tanto as práticas sublimadas da yoga, como as de magia da TCM-TCI. O seguir, vamos tratar sumariamente da TC no misterioso país das neves eternas, o Tibete, chamado também o Tecto do mundo. Tibete. Em 1950, o Tibete foi invadido pela China comunista. Naquela ocasião, ocupava o posto de soberano máximo simpático e afável Dalai Lama Tenzin Gyatso, então com apenas 15 anos de idade. Tenzin Gyatso, chefe espiritual de 6 milhões de tibetanos, nasceu em Mando, uma aldeia do Tibete, em 1935 e tido como a 14ª encarnação do Dalai Lama Avalokitesvara, falecido em 1933. A Revolução Cultural Comunista dos invasores chineses conseguiu devastar 2.300 mosteiros tibetanos, queimando milhares de preciosos volumes da tradição escrita filosófico-religiosa milenar do budismo tibetano.
Em 1959, cansados de contemplar a destruição da sua cultura e sofrer vezames, humilhações, torturas e assassinatos perpetrados pelos bárbaros invasores, o pacífico povo tibetano revoltou-se. Ocorreu, então, um banho de sangue, às portas do Palácio de Potala, sede do governo tibetano, e o aumento da pressão comunista contra os tibetanos. As lideranças comunistas tentaram envolver o Dalai Lama oferecendo-lhe uma espécie de cargo político e fantoche. Mas o soberano, apesar de sua pouca idade, 24 anos, percebeu o jogo político dos comunistas e optou pelo exílio, fugindo para a Índia. Seguido por mais de 100 mil tibetanos. Após a saída do Dalai Lama, o Tibete mergulhou em uma violenta guerra civil, com algumas centenas de milhares de tibetanos sacrificados e a quase total devastação da sua milenar cultura. Salvou-se apenas uma parte das suas tradições, graças à preservação conseguida pelo contingente populacional que acompanhou o Dalai Lama em seu êxodo para a Índia. Este pequeno preâmbulo histórico serve para justificar o fato de valermos-nos das fontes de informação anteriores à década de 1950, na composição deste modesto trabalho acerca do Tibete. Devido à atual situação desse sofrido povo, não teríamos onde colher dados a respeito de particularidades como a transcomunicação. Mas em seu exílio em Dharamsala, na Índia, cerca de 1.500 monges budistas, que saíram do Tibete juntamente com o Dalai Lama, em 1959, procuram restabelecer a cultura e a tradição perdidas com a invasão dos comunistas chineses. Entretanto, a nova geração de jovens tibetanos nascidos em Dharamsala já não trata o clero budista com a mesma veneração de antigamente. Eles creem que o excesso de religiosidade e a ausência de maior interesse político teriam sido a causa principal da perda do seu país em favor dos chineses. Como pode deduzir-se, somente relatórios anteriores a 1959 poderão fornecer-nos alguma pista segura acerca de episódios concernentes a TC. Por esta razão, teremos de escolher entre aqueles escritos, como os clássicos da grande antropóloga Alexandra Davine et os relatos que focalizam particularmente os casos de T.C. Davine et 1978. À semelhança do que ocorreu na Índia, houve uma grande evolução das ideias filosófico-religiosas que, naturalmente, deveriam ter se iniciado a partir da transcomunicação pura e simples. Atualmente tais ideias colocam-se em níveis muito elevados, incluindo sofisticadíssimas reflexões acerca da natureza espiritual do ser humano, bem como da sua situação após a morte, entre uma e outra encarnação, denominada Bardo Tondol pelos tibetanos. Os tibetanos, inclusive, possuem um livro destinado a preparar os moribundos para a morte. É o já citado Bardo Tondol ou Livro dos Mortos tibetano. Sandup, 1983. Todo este refinamento implica profundo conhecimento acerca da natureza espiritual da criatura humana e veio sendo conquistado graças a processos de meditação e autocontrole da mente. Entretanto, assinalam-se também, no Tibete, formas de TCM que fazem lembrar as sessões mediúnicas espíritas. As diferenças são sobretudo de natureza formal e devidas às influências do meio e das crenças tradicionais dos tibetanos. Vamos nos valer da obra de Henry Chaher, que perambulou durante 7 anos pelo Tibete, após haver fugido de um acampamento inglês de prisioneiros de guerra. Chaher, 1959, páginas 203 a 207. Eis alguns episódios narrados na obra de Henry Chaher, nos quais podem perceber-se manifestações de T.C. O Oráculo de Gadong. A certa altura do verão, em Lhasa, começa a ocorrer uma seca que obriga os habitantes da cidade a buscar água em um rio, a fim de prover as suas necessidades e, também, de molhar as ruas da cidade. Nessa época há grande expectativa e desejo de que caiam as chuvas.
Então, o chamado oráculo de Gadong é convocado para solucionar o problema. A cerimônia é realizada nos jardins do Palácio de Verão, na presença do Dalai Lama, de todos os membros do governo e dos representantes do clero. Eis a descrição do evento, feita por Henry Charrer. O oráculo, em transe, todo tremia e lançava sons roucos. Um monge suplicou ao médium que junto aos deuses conseguisse chuva para que o país não sofresse uma péssima colheita. O adivinho, fazendo esgares, começou por murmurar uns sons ininteligíveis que se transformaram progressivamente em gritos estridentes. Então um escrivão aproximava-se e registrava o que ouvia, mostrando em seguida aos ministros. Por fim, abandonado pelos deuses que o habitavam momentaneamente, o oráculo acabou por cair em catalepsia. O autor prossegue contando que a notícia se espalhou rapidamente, pois o adivinho havia prognosticado chuva. E, estranhamente, daí uma hora começou a chover. Charrer diz haver procurado todas as explicações para tal fato, não encontrando nenhuma que o satisfizesse. Para mim foi um mistério, que ainda hoje subsiste no meu espírito, concluiu ele. Opus City. Páginas 192 a 193. Outros oráculos. Charrer informa, em seu livro, que, se a população confessa suas preocupações aos lamas, solicitando os conselhos dos adivinhos, o governo nada resolve sem ouvir o oráculo de Nekchung. Mais adiante, o autor esclarece, um oráculo deve poder dissociar o seu corpo do seu espírito, razão pela qual o Deus por ele evocado toma posse do seu invólucro físico e fala pela sua boca. O médium torna-se verdadeiramente a manifestação da divindade. E este é o ponto de vista dos tibetanos, tal como Mispos Wangdula, monge e amigo de Charrer, que lhe servira de guia, na observação de um noviço pertencente a um mosteiro e que se prestava como médium na função de oráculo. Opus City. Página 203. A cena da TCM assemelha-se bastante às incorporações mediúnicas com as quais estamos familiarizados aqui no Ocidente. Vamos transcrever um pequeno trecho da descrição dada por Charrer em seu livro. Sempre a conversar cobrimos os 8 quilômetros que separam Lhasa do mosteiro de Nekchung. Do templo vinha uma estranha melopeia, ora estridente, ora suave. Entramos. O espetáculo era apaixonante. As paredes são decoradas com caveiras e afrescos de certo modo caricato. Saturada pelo fumo de incenso, a atmosfera tornava-se difícil. Quando chegamos, o jovem monge deixara os aposentos e entrara na nave. Sobre o peito trazia um espelho redondo de metal. Os criados cobriram-no de panos amarelos, escoltaram-no até a uma cadeira alta e retiraram-se. O rufar surdo dos tambores rompeu o silêncio. Entretanto o médium começou a concentrar-se. De onde estava podia observá-lo perfeitamente. Estremecendo e possuído de grande agitação, via-se realmente que a vida o abandonava. Pouco a pouco adquiriu a imobilidade de um cadáver e as suas faces tornaram-se cor de cera. De repente deu um salto. Deus acabava de tomar conta do seu oráculo. Este tremia da cabeça aos pés, e cada vez mais gotas de suor perolavam-lhe a fronte. Alguns serventuários aproximaram-se e cobriram-lhe a cabeça com uma grande tiara. Era tão pesada que 2 homens a sustentavam. Mesmo assim, sob o peso da coroa, o corpo do monge descaiu sobre os coxins do seu trono. Opus City. Páginas 203 a 204. Daí em diante sucedem-se os lances desse estranho transe mediúnico, até o ponto em que são feitas ao médium assim incorporado as perguntas antes preparadas pelo conselho, tais como nomear um governador, descobrir um Buda vivo, declarar guerra, concluir a paz, etc. Como acabamos de ver, a TCM era aproveitada para fins de grande importância, sem embargo das práticas transcendentes de meditação dos veneráveis e sábios lamas. Ao que parece, estes últimos não deviam ser incomodados para ajudar na solução dos problemas materiais,
ainda que de natureza governamental. Conclusão. Assim como ocorreu com os demais povos pré-históricos, primitivos e históricos, a prática da transcomunicação parece manter-se como uma constante para toda a humanidade, inclusive no misterioso Tibete, através dos tempos e em todos os lugares. Vamos continuar analisando esse curioso fenômeno. Voltaremos, no próximo capítulo, com um estudo sobre a terça entre os hebreus e os primeiros cristãos. Tentaremos demonstrar que estes povos também não fugiram à regra e praticaram intensamente a TC. 12. Os hebreus. Há um grave mal que tenho visto debaixo do sol, as riquezas que o seu dono guarda para o próprio dono. Eclesiastes, v. 23. Os hebreus. Quando se fala a respeito da Bíblia, Velho e Novo Testamento, fica-se exposto a críticas as mais diversas, tanto da parte dos exegetas eruditos e legítimos conhecedores das Escrituras, como de alguns grupos religiosos, sem dúvida respeitáveis e bem-intencionados, que se mostram exageradamente intolerantes. Não pretendamos fazer exegese rigorosa, nem reparos a esse importante e venerável documento histórico, pois falha-nos competência para tal e, além disso, apreciamos muito a leitura da Bíblia, onde encontramos precioso material informativo e sublimes ensinamentos de natureza espiritual. Limitar-nos-emos a assinalar apenas algumas passagens que, salvo o melhor juízo, pareceram-nos ocorrências típicas de transcomunicação. Quando se lê atentamente a Bíblia, tanto o Velho como o Novo Testamento, encontra-se, a cada passo, a descrição de um ou outro tipo de fenômeno paranormal. Particularmente, são muito abundantes as transcomunicações. O seu número é tão grande que preferimos escolher apenas alguns poucos exemplos, deixando a cargo do leitor estudioso a tarefa de descobrir os demais. Sem querer, com isso, sugerir ou impor modificações na maneira de interpretar os conceitos correntes adotados pela maioria dos exegetas e religiosos, achamos interessante mencionar aqui a opinião de um profundo estudioso da Bíblia M.R. H.J. Rust, ligado aos Spiritualist Churches e Provincial Administrations de Joanesburgo, África do Sul. Em um interessante livreto editado pela Hermes Press Grabois, em 1970, sob inusitado título If M.R. Rust escreve o seguinte: The Bible is a psychic book from Genesis to Revelation. When reading the Bible as ancient literature, substitute the word spirit or spirits for the Lord, God or the gods, and you will obtain the correct meaning. Rust, 1970, página 18. A Bíblia é um livro psíquico, do Gênesis à Revelação. Quando ler a Bíblia como literatura antiga, põe a palavra espírito ou espíritos em lugar de Senhor, Deus ou os deuses, e você obterá o significado correto. Procuraremos fornecer alguns exemplos de TC assinalados no Velho Testamento. Posteriormente, no próximo capítulo, faremos menção de casos de TC ocorridos no início do cristianismo e registrados no Novo Testamento. Para melhor compreensão, dividiremos as ocorrências de TC conforme suas categorias fenomênicas, das quais daremos uns poucos relatos transcritos diretamente da Bíblia. Complementaremos as informações, indicando as passagens que contêm mais alguns dos inúmeros casos da mesma categoria. Clarividência e Sara e audiência. Êxodo 13:4. E ora Moisés, apacentando o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, levou-o para trás do deserto e veio a Horebe, monte de Deus. Apareceu-lhe o anjo de Jeová numa chama de fogo do meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Disse, pois, voltar-me-ei e verei esta grande visão, porque não se queima a sarça. Vendo Jeová que ele se voltou para ver, do meio da sarça chamou Deus e disse, Moisés, Moisés. Respondeu ele, eis-me aqui. Deus continuou,
Não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que tu estás é a terra santa. Disse-lhe mais, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacob. Moisés escondeu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Etc. Daí em diante, seguindo-se ao longo dos 22 versículos do capítulo 3, e continuando até o versículo 17 do capítulo 4, há o relato do extenso diálogo entre Jeová e Moisés. Essa passagem dá um bom exemplo de TCD, graças às faculdades de clarividência e clareaudiência de Moisés. O livro do Êxodo consiste em grande parte de diálogos entre Jeová e Moisés, bem como entre Jeová e Arão, irmão de Moisés, e 27, vi, 13, 9 2.8 etc. Os capítulos 19 e 20 do Êxodo são os mais dramáticos, pois, dos entendimentos entre Jeová e Moisés, surgiram os 10 mandamentos. Os demais capítulos contêm as recomendações acerca de outros preceitos a serem seguidos pelos hebreus, além de diversos relatos concernentes à rebeldia do povo e consequentes medidas tomadas por Moisés, sob a orientação direta de Jeová. Em Números, também podem encontrar-se diversos exemplos de TCD através da clareaudiência de Moisés e Arão. Os profetas, quase todos, revelaram momentos em que tiveram visões e ouviram vozes, tendo se comunicado com seres espirituais. Como exemplo, leia-se Ezequiel 1 a 28, 11 1 a 9, 111 1 a 27 etc. Outras passagens muito ricas em descrições acerca de visões e transcomunicações diretas podem ser encontradas no livro intitulado Daniel. O profeta Daniel era um excelente intérprete de sonhos dos reis aos quais ele serviu. Vale a pena ler todo o livro referente a Daniel. Ele deve ter sido um agente paranormal extraordinário. Transcomunicação conseguida graças às faculdades mediúnicas. TCM, de uma sensitiva. Em Samuel 28, 1 a 25. Esta passagem é muito típica e refere-se à consulta feita ao espírito Samuel por Saul, graças a uma mulher que era conhecida por seus dotes mediúnicos. Vamos transcrever apenas alguns trechos de maior interesse. Ora Samuel era morto, todo Israel o tinha chorado e enterraram-no em Ramá, que era a sua cidade. Saul tinha lançado fora da terra os que consultavam espíritos ou um espírito familiar. Ajuntaram-se os filisteus, e vieram acampar-se em Shunem. Ajuntou Saul todo Israel e acamparam-se em Gilboa. Vendo Saul o exército dos filisteus, foi tomado de medo, e tremeu muito seu coração. Saul consultou a Jeová, porém ele não lhe respondeu nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Então disse Saul aos seus servos, buscai-me uma mulher que consulte a um espírito familiar, para que eu vá consultá-la. Responderam-lhe os seus servos, há em Endor uma mulher que consulta espírito familiar. Vê-se, por esses 7 primeiros versículos, que a consulta aos espíritos de pessoas desencarnadas, espíritos familiares, era prática comum entre o povo de Israel, naquela época. Isso evidencia a existência da TC como um costume usual entre os hebreus. Parece que a TC praticada popularmente não devia ser do agrado dos membros do governo e, provavelmente, dos encarregados do culto oficial, os denominados profetas. Estes, naturalmente, eram os médiuns ligados à classe sacerdotal, ou possuidores de dons extraordinários que lhes permitiam comunicar-se diretamente com Jeová, os seus mensageiros, anjos. Daí, talvez, Saul haver sido levado, pelos seus conselheiros religiosos, a perseguir os médiuns populares. Estes deviam praticar a TCM, através do intercâmbio com os desencarnados. E bem provável que o cultivo da magia fosse, também, uma consequência desse fato. Vale a pena transcrever os versículos de 8 a 14, onde é descrito, de forma muito clara e minuciosa, o episódio da consulta feita por Saul a médium,
Saul disfarçou-se e, tomando outros vestidos, foi, acompanhado de 2 homens, e chegaram de noite à casa da mulher. Ele disse: adivinha-me pelo espírito familiar e faze-me subir aquele que eu te disser. Respondeu-lhe a mulher: eis que tu sabes o que fez Saul, como exterminou da terra os que consultam espíritos ou espírito familiar, porque me estás armando um laço à minha vida, para me fazeres morrer. Saul jurou-lhe por Jeová, dizendo: pela vida de Jeová, nenhuma culpa a ti sobrevirá por causa disso. Perguntou-lhe a mulher: quem te farei subir? Respondeu ele: faze-me subir Samuel. Quando a mulher viu a Samuel, deu um grande grito, e disse a Saul: por que me enganaste? Pois tu és Saul. Respondeu-lhe o rei: não tenhas medo, que vês tu? Disse a mulher a Saul: vejo um Deus subindo da terra. Perguntou-lhe ele: como é a sua figura? Respondeu ela: vem subindo um ancião, e está envolto numa capa. Entendeu Saul que era Samuel, prostrou-se com o rosto em terra e fez-lhe uma reverência. A descrição da cena do colóquio de Saul com o espírito Samuel prossegue nos versículos 15 a 25, em que a mulher funciona como intermediária entre o espírito e o rei. É, este, um caso típico da TCM. Transcomunicação instrumental, TCI. Observe-se que em Samuel 6, atrás mencionado, lê-se: Saul consultou a Jeová, porém ele não lhe respondeu nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. O grifo é nosso. Esta referência à consulta feita por meio do Urim é muito interessante. Trata-se de um sistema de transcomunicação obtido por meio do manejo de pedras. Embora o versículo citado refira-se apenas a Urim, na realidade são 2 as espécies de pedras, Urim e Tumim. As passagens bíblicas em que se encontram menções Urim e Tumim são 7. Elas, por ordem de precedência. Êxodo 28 2.30, onde é explicado minuciosamente, por Jeová, como confeccionar os paramentos destinados a Arão e seus filhos, os quais deveriam dedicar-se ao ofício sacerdotal. Vê-se, pelas recomendações dadas por Jeová, que a vestimenta do sacerdote devia ser riquíssima. 2 peças principais se destacam: o éfode, do hebraico, epode, túnica usada nas grandes cerimônias pelos sacerdotes hebreus, e o peitoral do juízo, peça feita do mesmo tecido usado para a confecção do éfode, tendo o formato de um quadrado de cerca de 1 palmo de lado, consistindo numa espécie de bolsa toda cravejada de pedras preciosas, ao todo 12 gemas. Nesse peitoral, o sacerdote leva um memorial com os nomes dos filhos de Israel. Além do citado memorial, o sacerdote deverá colocar no peitoral do juízo Urim e Tumim. Êxodo 28 2.30. O seguir, Urim e Tumim são citados em Levítico 28, Números XXVT 21, Deuteronômio 33 2.8, e Samuel 6, Esdras 11:63, e Neemias 65. Ao que parece, Urim e Tumim consistiam em pequenas pedras destinadas a fazer consultas ao plano espiritual, particularmente a Jeová. Aqueles sacerdotes que não eram sensitivos, clarividentes ou clareaudientes, deviam utilizar-se de Urim e Tumim, para tomar decisões importantes em concordância com a vontade de Jeová. Era uma forma rudimentar de TCI e inicialmente ela era praticada por qualquer dos sacerdotes levíticos. Porém, mais tarde, passou a ser um privilégio exclusivo do sumo sacerdote. A respeito dessas misteriosas pedras há um excelente trabalho do nosso querido amigo e consagrado escritor espírita Dr. Hermínio Correia de Miranda. Acreditamos que Hermínio C. de Miranda seja um dos mais competentes investigadores das áreas históricas do espiritismo, da parapsicologia e das religiões. Ele é não só um profundo conhecedor dos intrincados meandros dessas disciplinas, como domina a parte filosófica e também científica, de amplo espectro,
dos conhecimentos correlacionado com as mesmas. O estudo de Hermínio Ced Miranda acerca de Urim e Tumim encontra-se na sua interessante obra O que é Fenômeno Mediúnico. A nosso pedido, o autor da referida obra autorizou-nos a transcrição, na íntegra, do capítulo sobre Urim e Tumim. Elo. O enigma de Urim e Tumim. Para entendermos bem o que quer dizer isso, torna-se necessário fazer uma pausa para explicar o que é Urim. Recorri, para isso, à Enciclopédia Britânica, sempre segura no que diz e que não se arrisca a dizer o que não sabe, pois até as enciclopédias ignoram, às vezes, certas coisas. Em verdade, ela não me respondeu do modo direto o que eu esperava, mas proporcionou-me elementos preciosos que nos permitem decifrar essa enigmática palavra. Confesso à britânica honestamente que tanto a identidade do Urim, quanto o seu uso são obscuros. A explicação mais comum é a de que se trata de um conjunto de pedras ou discos sagrados. Sabe-se, porém, que era usado nos processos de comunicação divina, o que quer dizer, nas práticas mediúnicas, na obtenção de fenômenos mediúnicos, ou mais claramente ainda, na comunicação com os espíritos, embora a enciclopédia não utilize de tais termos. E certo ainda que nas práticas com o Urim estavam sempre envolvidos os profetas, que sabemos serem os médiuns da época. Há outras especulações sobre essa misteriosa instrumentação, mas a chave do enigma não é difícil de encontrar para quem disponha de alguma experiência com o exercício da mediunidade. A britânica explora algumas dessas alternativas, mas nenhuma delas a satisfaz. E nem a mim. O texto prossegue declarando ser provável que a solução esteja alhures, isto é, em nada daquilo que até hoje se supôs. E sem querer, nem saber, proporciona, a seguir, as condições para explicação correta. E que a palavra Urim vem usualmente ligada a outra, Tumim. Portanto, Urim e Tumim formam juntos um instrumento destinado ao exercício de alguma forma de mediunidade, cuja característica se perdeu. Sublinhado em forma britânica, contudo, que a letra inicial da palavra Urim é o Alep, primeira letra do alfabeto hebraico, e que a primeira letra do termo Tumim é Tav, última letra do mesmo alfabeto. Não é preciso ser nenhum gênio para concluir que o conjunto Urim, Tumim é um dispositivo sobre o qual foram escritas as letras do alfabeto hebraico. A britânica acha que as letras teriam valores numéricos. E talvez por isso, a Bíblia de Jerusalém resolveu traduzir o texto há pouco citado de Samuel assim: nem por sonho, nem pela sorte, nem pelos profetas. Mas não é isso. Ao que se depreende, as letras eram dispostas de tal maneira que um indicador ou um pequeno objeto leve pudesse apontá-las sucessivamente, formando palavras e frases. Em suma, o Urim, Tumim era um tabuleiro mediúnico, que os povos de língua inglesa conhecem pela expressão mista Ouija board. Oi, como sabe o leitor, é a palavra francesa para sim e já, termo alemão com o mesmo sentido, sim. Como esclarece o competente dicionário americano Webster, Ouija é a marca comercial de um tabuleiro inscrito com o alfabeto e vários sinais, destinado a uso como prancheta na obtenção de mensagens mediúnicas. Destaque meu. O que nos confirma na conclusão de que Urim, Tumim é uma prancheta mediúnica é a informação, ainda na britânica, de que as letras eram colocadas no breastplate ou fijo de gemente movimentada pelo Shekinah do sacerdote. À medida que as letras iam sendo identificadas, a britânica diz que eram retiradas, iam sendo anotadas para formar as palavras. Falta explicar ainda a presença e o sentido dos termos entre aspas. O breastplate, literalmente placa do peito, ou peitoral, era uma placa metálica com 12 pedras preciosas incrustadas, uma para cada tribo de Israel. O sumo sacerdote usava sobre o peito, como o nome indica. Shekinah é um termo hebraico que significa presença terrena, ou morada, de Deus. Na teologia judaica,
Shekinah caracteriza a manifestação divina, por meio da qual a presença de Deus é percebida pelo homem, segundo nos esclarece o mesmo dicionário de Webster, já citado. Ora, já vimos diversas vezes que a comunicação mediúnica era considerada uma conversa com o próprio Deus, na sua presença, ou por Mitra, uma verdadeira manifestação divina. Disso tudo, portanto, podemos concluir que as letras do Urim, Tumim, ponto e vírgula, eram dispostas sobre a placa metálica sagrada que o sacerdote usava sobre o peito e que através do Shekinah do aludido sacerdote, ou seja, de sua faculdade de perceber a presença de Deus, ou melhor ainda, de sua mediunidade, movimentava-se o instrumento que indicando, letra por letra, as palavras que, por sua vez, formavam as frases da mensagem. Nada, portanto, de sorteio ou numerologia, e sim um claro fenômeno mediúnico de efeitos físicos utilizado pelos espíritos manifestantes, tal como ainda hoje o fazem com a prancheta ou com um copinho que desliza dentro de um círculo de letras. Eis aí, a meu ver, o mistério do Urim, Tumim. Miranda, 1990, páginas 23 a 26. Parece-nos que Hermínio Cede Miranda atinou com o correto significado de Urim, Tumim, instrumento tão usadas pelos profetas hebreus, para as consultas ao mundo espiritual. Vejamos outro sistema de TCI empregado naquele tempo, aparelhagem esta mais sofisticada do que Urim, Tumim e, também, ensinada pelos próprios espíritos. A arca, a mesa, o propiciatório e o tabernáculo. No livro do Êxodo, capítulos 25 e 26, há uma prescrição minuciosa a respeito de como seriam feitos a arca, a mesa, o propiciatório e o tabernáculo. Este último deveria abrigar os 3 primeiros objetos. Não nos estenderemos transcrevendo as referidas recomendações transmitidas diretamente por Jeová a Moisés. Ao leitor mais interessado, sugerimos consultar diretamente as passagens indicadas, na Bíblia. Presumimos que o conjunto, arca, mesa, propiciatório e tabernáculo, poderia constituir um sistema capaz de promover a TCI entre Jeová e os israelitas. Em Êxodo XL 34, lê-se que, tão logo Moisés concluiu a construção do tabernáculo juntamente com os seus acessórios indispensáveis, uma nuvem cobriu a tenda da congregação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Outro fenômeno interessante, descrito nos versículos 36 e 37, era o fato de a nuvem que cobria a tenda servir de orientadora para as jornadas dos filhos de Israel. Quando a nuvem se erguia, eles podiam prosseguir na viagem, caso contrário não caminhavam, até a nuvem tornar a erguer-se. À noite, segundo o versículo 38, em lugar da nuvem, era avistado por todos um clarão sobre a tenda. Tudo indica que a principal função do tabernáculo, ou tenda, era servir de acumulador da energia, ectoplasma, destinada a facilitar a transcomunicação direta entre Jeová e os filhos de Israel. Assim, por exemplo, em Números XL 24-25, há uma passagem em que, achando-se os israelitas descontentes com a sua situação no deserto, Moisés recorreu a Jeová para conter a rebeldia de seu povo. A conselho de Jeová, Moisés escolheu, para auxiliá-lo, 70 anciãos, dispondo-os ao redor da tenda. O resultado foi o descrito no versículo 25, desceu Jeová na nuvem, e falou com ele e tirou o espírito que estava sobre ele, e pô-lo sobre os 70 anciãos. Quando o espírito repousou sobre eles, profetizaram, porém nunca mais o fizeram. O termo profetizar deve equivaler ao fenômeno da psicofonia, que se dá quando um médium transmite verbalmente a informação de um espírito ligado a ele. Mas o tabernáculo propiciava comunicações diretas de Jeová com os israelitas, especialmente em momentos dramáticos. Particularmente, era Moisés quem mais obtinha comunicações diretas com Jeová, no tabernáculo.
Conclusão. Interessante ressaltar o fato de que a iniciativa da TC, especialmente a TCI, sempre tem partido do plano espiritual. Toda a aparelhagem atrás mencionada, a saber, a arca, a mesa, o propiciatório,